Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Quero ser grato a Deus por mais uma oportunidade de estar na sua casa. Grato também aos meus pastores e a toda a liderança desta igreja. Vou fazer uma pequena oração para começar. Espírito Santo de Deus, neste momento nós iremos ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Que neste momento eu diminua e o Senhor cresça. Fala não aquilo que queremos ouvir, mas fala aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que esta palavra possa entrar nos corações e trazer a vida, a esperança. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa transformar vidas através desta palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Bom, o tema da mensagem desta noite é os perigos das distrações espirituais. Resolvi abordar esse tema, pois é um tema muito pertinente aos dias atuais em que estamos vivendo. Se você observar a indústria do entretenimento, ela cresce a cada dia e ela cria novas formas de tirar o foco das coisas que realmente importam para a gente. Muitas coisas têm sido criadas e a principal delas é o nosso aparelho celular. Aquilo que poderia ser para a gente uma ferramenta, uma bênção nas nossas mãos, que a gente poderia usar para estudar a palavra, ou seja, demais coisas para trabalhar. Às vezes isso pode se tornar até mesmo uma maldição, se ser usado da maneira errada. Você observa que as pessoas vêm para a igreja hoje em dia e já não se traz mais a Bíblia para a igreja, a Bíblia física. Elas baixam a Bíblia no celular e traz para a igreja. Alguém vai dar uma palavra, pede para a pessoa abrir a sua Bíblia em um determinado versículo, e a pessoa abre no seu celular, de repente a internet está ligada, chega uma mensagem do WhatsApp, e naquele momento a pessoa entra naquela mensagem. A partir desse momento ela já perdeu o foco daquilo que estava acontecendo. Ela já perdeu o foco da palavra de Deus que estava sendo ministrada naquele momento. E por isso eu resolvi abordar o tema, os perigos da distração espirituais. Porque nos dias de hoje, nós podemos ver que já não se fazem mais profissionais como antigamente, já não se faz mais marido, já não se faz mais esposa como antigamente. Se a gente olhar para a nossa geração passada, dos nossos pais, dos nossos avós, eram casamentos que duravam muitos anos, realmente até que a morte os separavam. Mas hoje as pessoas se casam e daqui 1, 2, 3 anos se divorciam, como se casamento fosse troca de roupa, onde se este não der certo, o próximo vai dar. Mas não é assim que funcionam as coisas. Eu ainda acredito que existem pessoas que guardam dentro de si princípios bíblicos, princípios estes que nos levam a viver uma vida íntegra com Cristo. E esse tema abordado, você pode observar que muitos casamentos são destruídos por causa da tecnologia. Começa uma conversa ali no Facebook, uma curtida, daqui a pouco aquilo se torna algo mais perigoso e vai se aprofundando, até que chega um momento que se perde o controle e aí famílias são destruídas por causa de não saber usar aquilo que tem em suas mãos. O texto que eu resolvi abordar aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 7, vai dizer: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. Prolongou a pregação até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde eles estavam reunidos. Estando um certo jovem, por nome Eutico,
assentado em uma janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Só até aqui. Se a gente observar o contexto deste capítulo, voltando ao início do capítulo 20, nós vamos observar que Paulo ele está fazendo ali a sua terceira viagem missionária. Ele está vindo ali de Éfeso até chegar na Grécia, onde ele vai ficar 3 meses, e depois disso ele vai novamente viajar, quando ele descobre que havia uma cilada preparada por judeus, e por causa disso, Paulo volta pela Macedônia até chegar na Ásia, e então Paulo chega em Troade, onde haviam pessoas reunidas, esperando que Paulo pregasse naquela noite. E ali Paulo, chegando em Troade, vai se reunir com essas pessoas em um cenáculo, e Paulo vai começar a ministrar a palavra de Deus. Paulo está ali no cenáculo, reunido com discípulos e pessoas, e ele começa a então ministrar aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. Ele, por ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai se alongar em suas palavras, ele vai dizer tudo aquilo que ele teria que dizer naquela noite. Mas ali no meio daquele povo que estava reunido naquele cenáculo, havia um jovem chamado Eutico. E Eutico não estava focado nas coisas de dentro do cenáculo, Eutico não estava focado na palavra que estava sendo pregada naquela noite. Por causa disso, Eutico, ele olha para uma janela e ele decide ir até essa janela. E a Bíblia vai dizer que Eutico se assenta nessa janela. E aqui eu quero expor para vocês 4 características deste momento em que Eutico viveu. A primeira característica é a distração, como propriamente dito no tema da mensagem que falei. A distração levou Eutico até aquela janela, e naquele momento Eutico se assenta naquele lugar, e ele começa a observar também as coisas de fora. Ou seja, alguém que está sentado na janela, essa pessoa não está interessada nem no que há do lado de dentro e também nem no que há do lado de fora. Ela está dividida em 2 pensamentos. E Eutico então começa a ser distraído e atraído pelas coisas que há lá fora. Por causa disso, neste momento, Eutico perde totalmente a atenção do que está acontecendo lá de dentro, ou seja, da palavra que está sendo pregada através da vida de Paulo. Eutico então, ele se assenta e se acomoda em uma janela de 2 pensamentos, e alguém que está nessa janela dividida em 2 pensamentos, é uma pessoa também que vive nem quente e nem frio, é uma pessoa que vive como morno. E a Bíblia vai dizer que Deus não se agrada de quem vive como morno. Deus não se agrada de quem vive cocheando em 2 pensamentos. Ou você é, ou você não é. É sim ou é não. Você decide. Mas Deus não se agrada em quem vive em cima do muro. Deus não se agrada em quem vive dividido em 2 pensamentos. Deus não se agrada em alguém que vem de corpo na igreja, mas a sua mente, o seu coração, o seu espírito está muito longe daqui. Pessoas estão dentro dos templos, a palavra está sendo pregada, mas a sua cabeça está lá fora. O seu corpo está aqui dentro, mas o seu coração está nas coisas lá de fora. O seu corpo está aqui dentro, mas a sua alma e o seu espírito está nas coisas lá de fora. Foi exatamente o que aconteceu com Eutico. Ele estava lá dentro. Aliás, ele estava na janela, mas ao invés de prestar atenção no que estava acontecendo lá de dentro, Eutico começa a ser atraído pelas coisas que há do lado de fora. Por causa disso, então, nós entramos na segunda característica. A primeira foi a distração. E a segunda característica desse momento da vida de Eutico é a sonolência. Eutico não é simplesmente tomado por um sono leve. A Bíblia vai dizer que ele é tomado por um sono profundo. Lhe sobreveio um sono profundo. É evidente que alguém que vive na janela, é evidente que alguém que vive cocheando em 2 pensamentos, uma hora vai cair em um sono espiritual profundo. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Eutico. Porque além dele estar na janela, ele se assentou, ele se acomodou, ele relaxou. E alguém que está nessa posição de acomodação, essa pessoa tende sim a entrar em um sono espiritual profundo. O problema é que quem entra nesse sono espiritual profundo perde a noção do perigo, perde a noção do que está acontecendo com a sua vida. Você sabe que essa pessoa está sentada na janela e você vai falar para ela: ei, está tudo bem? Você precisa de ajuda? E ela está acomodada e ela vai dizer: está tudo ótimo.
eu não preciso de ajuda, porque essa pessoa já se acomodou naquela vida, ela já se acomodou em estar cocheando em dois pensamentos. Então Eutico, ele é tomado por um sono profundo. E ali então, Eutico que é tomado por um sono profundo, vamos falar agora da terceira característica, é a queda de Eutico. Eutico então que foi distraído e atraído pelas coisas lá de fora, ele é tomado por um sono, e então, através desse sono, Eutico vai cair. Eutico cai do cenáculo que ele estava, da janela que ele estava sentado. E também a quarta característica em junção com a terceira, que é a morte. Evidentemente ele caiu de um lugar alto, do terceiro andar, como a Bíblia vai relatar, então ele vai morrer. Quem está descrevendo esse texto aqui é o próprio Lucas. Lucas, para quem não sabe, era médico, e nada melhor do que um médico para determinar que Eutico havia morrido. Então o culto está acontecendo, Paulo está trazendo a palavra, e alguns irmãos descem, imagino eu, Lucas, chegando lá e dizendo, olha, já não há mais pulso, já não há mais respiração, os sinais vitais já não existem, Eutico está morto. Mas alguém vai tentar levantar Eutico que havia morrido. Aqui no versículo 9 do capítulo 20 vai dizer, e foi levantado morto. Mas eu entendo que alguém que morreu não adianta tentar levantar. Aliás, tem muitas pessoas dentro da igreja que sabem e conhecem pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, que estão vivendo em janelas de dois pensamentos, que não sabem o que quer e não se decidem para Cristo. E ao invés de dizer, sai da janela, ao invés de te ir lá e ajudar essa pessoa a sair dessa janela de indecisão, dessa janela de incerteza, dessa janela de dúvida, ela não faz isso. Preferem esperar alguém morrer e tentar levantar quem já morreu, mas não adianta tentar levantar quem morreu. Não adianta tentar levantar quem já não tem vida. Essa pessoa não vai conseguir estar em pé. O melhor a se fazer antes que alguém morra é dizer, desce da janela. O mundo precisa de pessoas que orem, que busquem a Deus e que vai ao mundo buscar pessoas que estão perdidas vivendo em janelas. E ali Paulo, que está pregando a palavra, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, ele entende o principal propósito. Ele entende que o momento de culto, o momento que ele estava pregando, aquela liturgia que estava acontecendo ali naquele momento, não era mais importante do que a vida de Eutico que estava morrendo lá fora. Ou seja, Paulo, ele deixa de viver a liturgia que está vivendo, e ele vai até lá fora abraçar a vida de Eutico. E é isso que muitas pessoas precisam entender no dia de hoje. Que não adianta viver fazendo uma liturgia, não adianta eu estar aqui dentro todo arrumadinho, pregando, ou cantando, ou fazendo a minha parte, e só eu vou para o céu e está bom. Enquanto muitas pessoas estão morrendo lá fora, a gente está aqui dentro de braço cruzado, e a gente não tem seguido as ordens de Cristo, que é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra não é apenas para pastores, não é apenas para obreiros, essa palavra foi dita como ordem para todos os cristãos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Mas às vezes a gente não segue essa palavra. A gente acha que o fato de estarmos aqui dentro, vivendo a nossa vida como bons cristãos, pagando as nossas contas em dia, que isso já é o suficiente. Mas não, isso não é o suficiente. É necessário que a gente se lembre que existem almas lá fora precisando ouvir a verdade do evangelho. E Eutico está morto. Paulo então para aquilo que ele está fazendo, e ele desce, se inclina e abraça Eutico. No momento em que Paulo abraça Eutico, na minha opinião, essa foi a maior lição pregada nessa noite. Não adianta viver de liturgia se vocês não sabem abraçar quem está morto. E também, se a gente parar para pensar, esse culto que tinha durado um bom tempo, que a Bíblia diz que Paulo se alongou em suas palavras e pregou até meia-noite, ele poderia muito bem acabar naquele momento. E os irmãos iam embora regozijando, felizes, dizendo, Eutico, que estava morto, voltou à vida através do abraço de Paulo. E eles podiam ir embora, dizendo, olha, o culto hoje foi uma bênção, ouvimos a palavra, e ainda de quebra, ainda aconteceu um milagre de ressurreição. Paulo poderia muito bem despedir
despedir eles e ir embora felizes. Mas não, Eutico havia sofrido uma queda, e por mais que ele tivesse voltado à vida, ainda estava fraco, ainda precisava de uma força, de um ânimo. Ele precisava de algo que fosse realmente voltar à vida, na vida de Eutico. E então eles voltam para o cenáculo. Paulo volta para o cenáculo, e a Bíblia diz que Paulo vai continuar pregando até amanhecer. Por que eles voltam para o cenáculo? Porque se você parar para pensar, a igreja de Cristo, ela nasceu no Calvário, mas através de Atos 2 aqui que vai dizer, ela foi inaugurada dentro de cenáculo. Eutico volta para o cenáculo, porque cenáculo é lugar onde a gente ouve línguas repartidas como de fogo. Cenáculo é lugar onde a gente ouve vento veemente e impetuoso. Cenáculo é lugar de comunhão. Cenáculo é lugar onde é derramamento do Espírito Santo. E aonde há derramamento do Espírito Santo, há vida. Não há espaço para a morte. Não há espaço para mais nada de ruim. Então eles voltam para o cenáculo para que Eutico receba a vida de verdade, que era o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas também cenáculo não se resume em 4 paredes. Cenáculo é o momento em que você tira o cantinho da oração lá na sua casa. Cenáculo é o momento que você vai ler a palavra lá na sua casa. Cenáculo é o momento de jejum. Cenáculo é a atmosfera espiritual que você cria com Deus. Nós sabemos que está muito próximo a vinda do Senhor. Nós sabemos que não está chegando a última hora. Já é a última hora. E Cristo vem buscar uma igreja de cenáculo. Cristo vem buscar uma igreja que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro terão entrada nos céus pelas portas. Não é mais hora da gente viver cocheando em 2 pensamentos. Não é mais hora de vivermos em janelas de incerteza. É hora de uma decisão final. Cristo está cobrando a igreja. É hora de tomar a decisão final. Ou você entra para dentro do cenáculo, ou vai ficar para fora de vez. Assim como a palavra das 10 virgens, aonde 5 ficaram para dentro porque foram preparar o seu azeite. Mas 5 ficaram para fora porque andavam em 2 pensamentos, achando que o tempo nunca ia chegar. E hoje em dia é uma realidade que nós estamos vivendo. Existem pessoas achando que esse tempo não vai chegar. Pessoas que estão dizendo, eu ouço que Jesus vai voltar desde o tempo da minha avó. E não volta. Mas a cada dia que passa, os sinais são mais evidentes da volta de Jesus. A cada dia que passa, os sinais são mais evidentes. Guerras acontecendo, o amor de muitos estão esfriando. É filho matando pai, é pai matando filho. Então a gente tem que entender que Jesus está voltando. E se a gente não consertar a nossa vida, nós iremos ficar para fora. Amém? Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Espero que você entenda que Jesus está voltando e que não há mais tempo para cochear em 2 pensamentos. Não há mais tempo para viver de qualquer maneira. Ou você é, ou você não é. Eis que é chegado o reino dos céus. Ou você aceita, ou infelizmente ficará do lado de fora. A palavra da verdade está sendo pregada. O Espírito Santo diz às igrejas: ouve quem quer, aceita quem quer, e muda também quem quer. Amém?